Dizem que seguir Jesus significa um monte de coisa. Alguns dizem, siga Jesus, que você nunca mais vai sofrer. Outros dizem, siga Jesus, que você vai ter o melhor dessa terra. Será que é isso mesmo? Será que quando Jesus convidou você para segui-lo, ele não tinha algo muito maior? Quero te fazer um convite. Vamos ouvir o que ele quis dizer quando ele falou, me segue. O tema de hoje é deixando para trás. Mateus 4, 18 a 22, a Bíblia assim diz, andando às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente, eles deixaram as redes e o seguiram. E passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Ambos estavam num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e Jesus os chamou. Imediatamente, deixando o barco e seu pai, seguiram. Deixando para trás, quando Jesus disse, e eles deixaram as redes e os seguiram. Eu queria começar aqui falando, talvez a primeira abordagem desse nosso tema, da nossa temática, o que de fato significa seguir Jesus, é falar um pouco do que isso tem sido distorcido hoje em dia. Eu falei um pouquinho lá na vinheta, a gente falou hoje, vem seguir Jesus. É uma multiplicidade de significados, seja às vezes dentro da igreja, seja fora da igreja, que vira hoje uma frase solta no ar. Para muita gente, esse conceito distorcido é um conceito de festival de promessas. Sem nenhuma alusão a nenhum programa da Rede Globo, por favor. Mas é um festival de promessas, completamente diferente do programa. Um pouco a ver com aquela história de que vem e segue Jesus, que você vai ter saúde. Vem e segue Jesus, que você vai ter prosperidade. Vem e segue Jesus, que você vai ter vitória. Vem e segue Jesus, que a sua vida vai se transformar desta maneira. Esse é um lado de que, de alguma maneira, as coisas são distorcidas quando a gente fala, vem e segue Jesus. E quero dizer uma coisa, talvez de nós, muitos de nós, a maioria, talvez todos nós estejamos vacinados contra essa história. A gente não acredita nisso. Vamos ser sinceros, a gente é quase falar do óbvio do que aí, de fato, o que eles estão achando. Ninguém aqui acha que seguir Jesus seja alguma coisa parecida. Agora, talvez um outro lado dessa história, talvez ela seja um pouco mais semelhante à nossa realidade. Que é seguir Jesus, quer dizer, serei um discípulo, serei um membro de uma igreja. E eu estou tendo umas crises com essa palavra. Porque membresia de uma igreja, e a gente fala assim, eu virei membro de uma igreja, e a gente usa esse termo, não há nenhum problema com isso, e eu acho que esse termo tem a ver com a igreja enquanto instituição. Sim, membro da igreja pode votar, pode ser votado, dependendo dos seus cargos, tem um compromisso de participar das assembleias gerais extraordinárias, ordinárias e coisas semelhantes assim. Claro, o membresia é importante para esse tipo de coisa. Mas mais do que isso, o que a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar esse conceito da institucionalização substituir o mais importante, que é o conceito do discipulado. Que é a ideia de que eu não segui Jesus para, de alguma maneira, só frequentar a igreja. É muito mais do que isso. Na vida da igreja, vida na igreja faz parte da nossa vida com Cristo. Não tem a menor dúvida disso. Mas eu não posso começar a achar que essas duas coisas são semelhantes, porque existe uma palavrinha na Bíblia que me mostra que essa já era uma confusão muito parecida nos tempos de Jesus, que é o tal da multidão. Quando Jesus andava, muita gente seguia Jesus. Existia uma galera, que era a multidão, que seguia, interessada nas coisas as mais diversas, seja interessado no milagre, seja interessado numa palavra interessante, seja interessado em qualquer outra coisa, mas que seguia Jesus de perto, mas talvez, eu acredito, com o coração um pouco distante, ou sem a profundidade do que significa seguir Jesus. E existiam os outros, que eram os discípulos mesmo, aí que Jesus o tempo inteiro está dizendo, olha, não é assim,
Não é eu vou para a esquerda, você vai para a esquerda, eu vou para a direita, você vai para a direita. Eu subo um monte, você sobe comigo. Não é um segmento geográfico. É um segmento de coração. E para esse Jesus, o tempo inteiro está dizendo, ó, é assim, o reino de Deus é assim. A multidão precisa sair da multidão e virar discípulo. E hoje essa multidão, a gente podia caracterizar ela de outra forma. Talvez multidão seja muito parecido com esse conceito de membresia, em que a gente fala, como é que eu posso caracterizar, olhar para mim e perceber que eu faço parte do grupo que segue a Jesus num conceito mais institucional, vamos colocar assim. Acho que 4 coisas talvez pudesse contribuir com isso. Primeiro, frequência. Né? Eu sou membro, eu sou discípulo, eu me caracterizo como alguém que segue a Jesus porque eu frequento uma igreja. Segundo, que eu contribuo. É a questão financeira, frequência. Segundo parâmetro, a contribuição. Eu contribuo com a igreja. Terceiro, a participação em atividades extras. Eu não só frequento o culto do domingo, mas quando tem uma célula, quando tem um jantar, quando tem um evento, tal, eu participo. E o quarto, que talvez seja peso 2, é a participação em evangelismo e missão. Aí esse tem peso 2. E a gente já falou isso aqui algumas vezes, especialmente quando a gente estava na fase do grupo base. Vamos dizer, a gente não faz um pouco uma média com esses 4 fatores para olhar para a gente e dizer, tá tudo bem, eu estou andando com Cristo? Então eu participo, vamos lá, mas talvez eu participe pouco, mas eu contribuo bem. Então eu faço ali uma média. Na frequência ao culto. Eu participo de algumas outras atividades, aliás, eu não participo de nenhuma outra atividade, mas quando tem um evangelismo de rua, uma vez por ano, e eu sei que é peso 2, eu frequento e contribuo com qualquer outra coisa. Então vamos lá, eu fiz a minha média, eu vou à igreja razoável, eu contribuo razoável, eu vou bastante nas atividades, e vou no evangelismo uma vez por mês, tira essa média, tranquilo. Eu ando com Cristo. Eu sou discípulo de verdade. Vamos lá, gente. Essa segunda realidade não está muito mais próximo da nossa do que até essa primeira de que siga Jesus, que você vai receber o milagre, que a gente já sabe, volta e meia, que isso é uma grande heresia. A gente transformou esse seguir a Cristo, o discipulado, como a Bíblia chama, num conceito que faz parte de uma média institucional com a organização chamada igreja. E, mais uma vez, não estou batendo na igreja. A gente ama a igreja é um conceito do Novo Testamento, é um conceito bíblico, é para a gente frequentar sempre, e não é só frequentar, é frequentar todo domingo mesmo. Deus não instituiu isso simplesmente como um adendo, mas como uma parte vital da nossa caminhada com Ele. Importantíssimo, importantíssimo, mas a gente não pode institucionalizar a tal ponto que a frequência à igreja seja a nossa religião. Porque no texto, olha o que Jesus faz, a proposta dele. Jesus está andando na praia um dia, ou às margens desse mar, chamado Mar da Galileia. Ele vê 2 homens, pescadores, chamados Pedro e André, e a primeira coisa que ele diz para eles é, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mas a primeira frase chega para esses 2 e diz, vem para cá. Não foi uma proposta de venda, não foi uma proposta religiosa, foi uma proposta de vida. Venham para mim. Seguidor, discípulo é uma relação que a gente tem um pouco de dificuldade de compreender, porque ela não é uma relação tão presente nos nossos dias. Hoje, quando a gente tem essa ideia de mestre e de aluno, pelo menos quando eu preparando o sermão, a coisa que mais vem de mestre e aluno para mim é arte marcial, não é? Talvez que lembre um pouquinho mais a terminologia. Né? Ele é o meu mestre do jiu-jitsu, meu mestre do karatê, meu mestre não sei onde, é onde a gente usa esse termo, e quase coloca, não usa a palavra discípulo, mas como um aluno, um aprendiz, um pequeno gafanhoto, ou coisas assim semelhantes. Talvez um pouco de aluno e professor. Mas qualquer uma dessas não vai se caracterizar como de fato era a relação dos discípulos mestres nos tempos de Jesus.
Porque hoje todas essas duas relações, primeiro, elas são pontuais, não são? A minha relação, eu e meu mestre, seja ele como professor de arte marcial, seja como professor da escola, da faculdade, o que for, orientador, que seja, é uma relação pontual. São algumas horas da semana e, além de pontual, ela é segmentada. Ela tem a ver, talvez, eu, enquanto o meu físico, enquanto aquela arte, enquanto aquela matéria, enquanto aquela minha tese, ela é segmentada e ela é pontual. E a relação naqueles tempos que Jesus estava propondo para todo mundo não era assim. Era uma relação de discípulo, de entregue à sua vida, que eu vou te ensinar. Não é como você vai ser um homem ou uma mulher religioso. Eu vou ensinar como você vai viver. Porque a relação de seguir a Jesus Cristo não tem a ver com o domingo, não tem a ver com a instituição igreja, tem a ver com o domingo, tem a ver com a instituição, mas não somente com isso, mas tem a ver com absolutamente qualquer coisa que eu faça, queira ou deseje fazer. Era entregar a vida. Era entregar o coração. Está aqui, Jesus, toma, é seu. É para pescar peixe? Eu pesco peixe. É para pescar homens? A gente vai explicar isso? Eu vou pescar homens. É para eu andar 1 milha? Eu ando 1 milha. É para andar 10 milhas? Eu ando 10 milhas. É para eu jejuar todos os dias? Eu jejuo. É para eu não jejuar todos os dias? Eu não jejuo. Essa segunda opção pareceu melhor, não pareceu? Seja lá o que for, está aqui minha vida, Jesus. O que o Senhor fizer, falar para eu fazer, eu faço, porque eu estou te entregando o meu coração. E aí que a gente vai lembrar de novo dessa ideia de que Jesus, no Novo Testamento, nessa segunda parte da Bíblia, Jesus o tempo inteiro está mostrando que existiam aqueles que tinham entendido isso. Está aqui, eu entrego minha vida, o que tu falares, eu farei, o que tu quiseres que eu faça, eu vou fazer. E existiam aqueles que geograficamente estavam atrás de Jesus por onde quer que ele andavam. Se Jesus ia para Galiléia, eles iam. Para Cafarnaum, eles iam. Se Jesus ia para Judéia, ele ia. Se Jesus ia para Botafogo, ele ia. Se Jesus ia para a igreja presbiteriana, ele ia. Se mudava para a igreja batista, ele ia também. Seja lá para onde for. Brincadeira com os nossos queridos aqui batistas. E ex-batistas também, né, Marcos? Mas onde o Senhor for, ali eu estarei. A multidão não, ela acompanhava Jesus geograficamente. Quando ele disse vem, é como se ele estivesse dizendo assim, você vai aprender de mim. Você vai conhecer André, Pedro, João, depois Mateus e tantos outros, o que Deus quer para você. A sua ética vai mudar. Os seus relacionamentos vão mudar. Você, discípulo, vai ser confortado. Você, discípulo, vai ser confrontado. Você vai ser mudado. E, acima de tudo, você vai perceber que você tem um novo rei. Que por mais que você esteja debaixo da autoridade de César, ou autoridade que era o imperador romano naquela época, ou autoridade maior judaica, que era o chamado do Sinédrio, por mais que você esteja debaixo de qualquer dessa autoridade, saiba de uma coisa: o grande dono da sua vida, a partir de agora, é um outro rei, é Deus, e você vai perceber que sou eu mesmo, Jesus Cristo. Essa é a nova lógica pela qual você vai enxergar todas as coisas. E vocês estão entendendo que inclui a institucionalidade da igreja, que inclui a presença no domingo, que inclui a contribuição, que inclui a participação, mas ela não pode ser reduzida só a isso, porque senão a gente vê esse cristianismo, esse segmento de Jesus tão esquisito que a gente vê por aí, onde parece que Cristo não tem nada a ver com as outras partes, tem a ver com pequenas, com algumas, mas não tem a ver com tudo. Jesus diz, quando você quiser dizer no seu coração, vou vingar, Jesus vai dizer assim, não, mas você me deu o seu coração? Perdoe. Não dá, Jesus. Perdoe. Você está vivendo sobre uma nova ótica, você está vivendo sobre um novo paradigma do reino de Deus. Quando as pessoas disserem, você e o seu coração disser, tudo depende de você, eu vou dizer para você, e você vai acreditar que tudo está nas mãos de Deus. Quando você entender e quiser viver dessa maneira, vou viver para mim, e vou viver para o meu conforto, você vai ouvir Jesus dizendo, a minha palavra dizendo, ame a Deus
e ame ao próximo como a ti mesmo. Quando no seu coração você quiser ser enganado, dizendo, Deus é a minha religião, você vai entender que Deus é a sua vida. Quando você, e esse tempo, e essa sociedade, disser, conquiste esse mundo, você vai ouvir a minha palavra, dizendo, acumule tesouros no céu. A lógica é completamente outra, gente. Vinde a mim, e seja aquilo que você ouviu de mim. Jesus diz, seja como eu sou. Essa é a raiz do discipulado, da vida com Cristo. Outro fato interessante, esse vinde a mim, mude tudo, completamente, é que quem chama, e é particular isso, é Cristo. Que mesmo naquela época, onde esse tipo de escola existia, vamos lá, de quem era a iniciativa? Do mestre, que ia correr atrás dos seus discípulos, naquela época, ou era do discípulo que batia na porta do mestre e fala assim, mestre, quero ser o seu pequeno gafanhoto, quero ser o seu aprendiz. Naquela época a lógica era completamente essa, os discípulos iam, os aprendizes, ou os querendo ser discípulos iam à casa do mestre, ou iam em direção a ele e falavam assim, mestre, eu quero ir até você. E o que é interessante é que Jesus faz exatamente o contrário. Ele vai ver esses discípulos que ele está olhando ali, perto ali, nas margens do mar da Galileia, e ele vai dizer, você, pelo nome, André, Tiago, Pedro, João e tantos outros depois, venham a mim. Isso não era e não é só revolucionário, gente, como eu acho que é transformador. Porque é aquela ideia maravilhosa de que Jesus é quem me viu, eu não vi ele. Eu não corri atrás de Cristo Jesus e o encontrei, né? Eu subi um monte. Eu não fiquei andando de lugar em lugar para tentar, ou debaixo de uma pedra, ou através de um culto dessa ou daquela maneira, ou através de algum tipo de promessa, coisa parecida, encontrar uma divindade. O que é bonito é que Jesus, onde eles estavam pescando, fazendo o que eles estavam fazendo, Deus vai em direção a ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, vai em direção dele e diz, vem e me segue. Essa semana eu conversei com a Rafa, e estava até conversando com o Vaguinho, a gente estava botando uma música, essa semana, uma música muito interessante, que eu ouvi, fiquei ouvindo, Deus falou no meu coração com ela, e aí eu fui, os irmãos sabem disso, né, eu fui malhar, né, os irmãos olham para mim e falam assim, realmente, 5 vezes por semana, só puxando ferro. Aí eu estava lá correndo na esteira, eu falei, e normalmente eu escuto alguma música para dar animação para aquele negócio tão interessante chamado esteira. Aí eu falei, não, eu vou botar hoje um CD de adoração que tem aí no celular. Aí eu falei assim, botei, eu falei, é o tipo da música, sinceramente, você malha ou vai para a esteira ouvindo CD evangélico? Não era CD evangélico brasileiro, era americano, musiquinha um pouquinho mais rock, mas mesmo assim, falei, eu vou fazer isso hoje. Eu estava falando com o Vaguinho, gente. À vontade, quando eu estava ali na esteira, falei, era de levantar a mão e ficar assim na esteira, glória a Deus. Sabe quando tem esses encontros? E aí, o que eu falei? Aí eu falei com a Rafa, eu vou fazer o seguinte. Eu falei, pô, mas tá uma benção aqui, mas eu ainda preciso terminar a malhação, vocês veem, para eu crescer mais ainda do que eu estou. Mas eu falei, quando eu chegar em casa, eu vou completar esse meu exercício devocional, né? E vou escutar agora com calma, banho tomado, etc, lendo a Bíblia na minha casa. Porque é uma história que até que eu falei até quando o Vaguinho veio aqui, porque eu marquei um encontro com Deus. Deus falou assim, não, Felipe, eu vou falar com você quando estiver caminhando na esteira. Eu falei assim, Senhor, segura, porque agora, peraí, eu preciso fazer meu exercício, mas daqui a pouco, quando eu chegar em casa, tomar banho, um cafezinho, aí o Senhor tem direito de falar comigo. Aí você constrói todo um cenário, fecha a porta do seu quarto, abre a sua Bíblia, ouve o CD. Claro que Deus fala, mas foi a mesma coisa, gente? Esse texto, claro que não é a base disso, mas fala um pouquinho disso. Não fui eu que marco o encontro com ele. Ele que me viu, e eu acho lindo isso, que é numa atitude ou num momento ordinário da vida dos discípulos, fazendo o que eles fazem todos os dias, pescando, e Jesus falou assim, vinde a mim, e eles têm aquele encontro,
que pode ser na esteira, que pode ser no seu quarto, que pode ser num ônibus, que pode ser naquele momento metrô, onde você está sentado e você acha que a vida de ninguém faz sentido, né? Porque tá todo mundo com aquela cara meio assim. E de repente, você ali bota uma música, ou lembra de um texto, ou seja lá o que for, lembra do momento da mensagem e parece que o teu coração é cheio. Porque, mais uma vez, quem é que marca o encontro? Quem é que chama a gente? É Deus que faz isso com a gente. O que a gente precisa é estar aberto para entender. Senhor, se é vinde a mim, eu vou. Senhor, se o Senhor está falando comigo agora, eu vou. Senhor, se é para caminhar, eu caminho. Claro, mas sem a ideia de que sou eu que posso, de alguma maneira, ver a Deus. Pelo contrário, é Ele, é quem me vê. E me chama pelo nome. Vinde a mim. E aí Cristo faz uma promessa incrível para eles, né? Vinde a mim, que eu te darei o quê? Nada. Vinde a mim, que eu vos farei pescadores de homens. Vamos imaginar um terceiro discípulo aqui, nesse lugar, que não fosse nem Pedro e nem André? Está um ali passando, ouve Jesus dizendo para eles dois, vinde a mim, que eu vos farei pescadores de homens, e tem um terceiro, e fala assim, mas o que é que eu vou ganhar com isso, Jesus? Jesus não prometeu absolutamente nada. Jesus diz, eu vou transformar vocês. E a analogia, óbvio, pescadores de homens, porque aqueles homens eram pescadores de verdade, pescadores de peixe. Jesus usa a contextualização para falar o coração deles, mas assim, agora vocês vão, a partir de hoje, mais do que pegar um peixe para alimentar vocês e ter o subsídio para vocês ganharem o pão de cada dia, vocês vão transformar vidas. Mas vocês entenderam que se a gente fosse estabelecer uma relação de troca, ela não existe nesse texto? Não é vinde a mim, porque depois as coisas vão acontecer daquela maneira para você. Vou abrir portas, você não será cabeça, você não será cauda, você será cabeça, porque isso vai mudar. Jesus não promete nada disso, pelo contrário, ele fala, eu vou fazer vocês serem transformadores de vidas, não por vocês, mas pelo poder do meu evangelho, mas vocês vão transformar vidas. Agora eu chamei vocês para vocês serem, não para vocês receberem, para vocês serem pessoas de Deus e não para trocar nada com Ele, que está aí mais um conceito que a gente precisa voltar quando a gente fala de seguir a Cristo. A gente segue para ser. A gente segue para pescar vidas. A gente segue para servir. A gente segue para transmitir uma experiência que nós um dia já tivemos, e não tenha dúvida, e aí eu digo para você, quando você entende que isso não é uma troca, a sua vida fica assim muito mais rica, mas não vá, porque a sua vida vai ficar mais rica. Isso quer dizer que os discípulos depois, você lê os evangelhos, eles estão alegres, eles estão felizes, eles estão seguindo a Jesus, eles voltam maravilhados. Eles fazem a vontade de Deus e falam, Senhor, até os demônios se submetem a nós. Aí Jesus bota eles de volta no prumo. É verdade, os demônios se submetem a vós, mas fiquem felizes por um fato, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, está rolado no livro dos céus. Essa é a maior alegria. Essa é a grande alegria. E o coração deles, claro, se enche de tudo isso. Agora, não siga Jesus por causa do subproduto disso tudo. Siga Cristo porque você foi chamado por Ele. Siga Cristo porque você ouviu a voz dEle. Siga Cristo porque Ele disse, vem. E você fala, eu vou. Siga Cristo porque você entendeu o Evangelho. Em primeiro lugar, quando Jesus chama os seus discípulos, Ele pouco a pouco, naquele instante, Ele vai mostrando para aqueles homens e mulheres, né? Apesar dos apóstolos serem só homens, mas mulheres seguiram a Jesus, foram entendendo o que era o Evangelho. Que aí, pouco a pouco, os discípulos foram entrando perto de Jesus e falaram assim, Senhor, eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim. Pedro vai entender isso, outros foram entendendo, que é uma das primeiras coisas que a gente entende quando a gente quer de fato seguir Jesus, que nós somos pecadores. O que isso significa, gente? Que por natureza, nós somos separados de Deus. Que ao contrário dessa crença popular de que todos nós somos filhos de Deus, o que a Bíblia nos diz é que por natureza nós somos distantes, separados dele,
e nós não herdamos coisas positivas com isso. Pelo contrário, a Bíblia fala isso de morte eterna. É um termo ruim. Mas quer dizer que aqui nessa vida, se eu não entreguei a minha vida a Cristo, eu ainda estou distante aqui e estarei distante ou separado dele na eternidade, o que a Bíblia chama de inferno. E por mais que você queira fazer alguma coisa para mudar essa história, você não pode. Não pode. Os discípulos não podem dizer, Senhor, mas a partir de agora eu vou acertar, eu vou fazer tudo direitinho como o Senhor manda. Se você olhar as páginas da Bíblia, e ela é muito realista com isso, ela vai ver que Pedro errou, que Paulo errou, que João errou, todo mundo erra. Eram homens semelhantes a nós, só quem não errou foi o Mestre, Jesus. Porque não dá para ser salvo por causa daquilo que a gente faz. A gente é salvo por aquilo que Cristo Jesus fez pela gente. E aí os discípulos foram entendendo isso. Eu sou um pecador. Eu estou separado pelo Senhor por natureza. Não há nada que eu possa fazer para mudar isso. Mas esse Jesus, ele veio aqui para morrer no meu lugar e tirar e consertar essa história. Ele veio como fruto do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou os discípulos de tal maneira. Deus amou Pedro, Deus amou Tiago, Deus amou João, Deus amou você. De uma maneira tão grande que ele veio consertar essa história e te religar com Deus. Como? Aquilo que te separava, o pecado, a condenação, Jesus Cristo leva na cruz, morre para dizer, acabou a dívida. Agora você pode ser chamado filho de Deus, se você crer que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, o único salvador da humanidade. Os discípulos creram. Porque eles creram, eles puderam ter a certeza de que o nome deles estava arrolado no livro dos céus. Esse é o Evangelho. A história da reconciliação de Deus com o homem, não do homem com Deus, mas em primeiro lugar, de Deus com o homem. E eles seguiram e falaram assim, agora, vocês não foram transformados? Então eu quero que vocês vão para todos os lugares e transformem a vida das pessoas. Vocês sejam pescadores de homens. E a vida de vocês vai ser muito mais rica. E o que é bonito também nesse texto, continua, a beleza dele, é que imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Eu fiquei tentando recriar a cena nesse momento. Porque Jesus não fala, olha, deixem as redes de lado e venham e me seguem. Não é isso que acontece, não é verdade? Jesus só chega para eles andando pela praia, vê aqueles homens e diz, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E você sabe quando você fica, é quase um filme, tão embasbacado por alguma cena, que é aquela que até o copo cai, né? Eu fico imaginando que devia ser um pouco essa atração que Jesus exerceu na vida dos discípulos. Eles estavam ali agarrados fazendo o que eles faziam todos os dias. Jogando as redes, pescando peixe e as vendendo, comendo uma parte e as vendendo. Mas a palavra de Jesus foi tão irresistível que a única coisa que eles podiam fazer era deixar as redes e falar, Senhor, eu vou contigo. É quase uma hipnose. Mas não era hipnótico. Era a palavra que é tão poderosa de Cristo, que eu não posso dizer, você não pode dizer, mas Cristo pode dizer para o seu coração, que a gente tem vontade, de fato, de abandonar todas as coisas para seguir algo que é muito, muito, muito melhor, mais sublime do que aquilo que a gente está fazendo. Talvez isso explique alguma coisa para você que não tem o hábito de frequentar a igreja. Você tenha vindo aqui e fala assim, eu não entendo direito essa história desse pessoal que vai para a igreja de manhã todo domingo, de que tem reunião de oração na quarta-feira, de que lê a Bíblia em casa, de que vai para retiro espiritual, né, de que no carnaval fica 5 dias no outro lugar e tal. Eu não entendo muito esse hábito das pessoas, especialmente aqueles que vêm aqui e não têm o hábito de ir à igreja. Tente imaginar essa cena, que acho que ela explica bastante. Quando Jesus chama a gente para andar perto dele, ele não fala, e você terá que ir ao retiro, e você terá que ir ao culto, e você terá que me seguir, e você terá que fazer todas essas coisas. Seguir a ele é tão fascinante que a gente simplesmente deixa as redes
E essas coisas vão e acontecem. Porque a gente deixou algo por alguma coisa muito melhor. 2 pontos importantes. Primeiro, é esse chamado de Deus que é sedutor e irresistível. Quando Jesus chama, e se Ele está chamando você hoje, ponto final, vai, meu irmão. O que vai ter lá na frente? Não é a grande pergunta. A questão é, vai e segue. Segundo, a nossa reação tem que ser sempre um desprendimento por amor. A gente se desprende daquilo que a gente estava segurando porque a gente encontrou alguma coisa muito melhor. Aí uma outra questão, agora é um desafio para você. Se esse desprendimento se esfriou em você, se tudo virou obrigação, é porque a gente precisa de novo ouvir ou reouvir a voz de Deus e se apaixonar por ela. Porque eu entendo que existem aqueles que nunca ouviram essa voz. E aí ouvir não é audivelmente, mas enquanto a gente fala, Deus vai trabalhando no seu coração. Se essa transformação não aconteceu com você, entregue a sua vida para Jesus hoje. Siga Ele, vai ser maravilhoso. Mas se isso já aconteceu e todas as outras coisas viraram de uma certa maneira uma obrigação, uma religiosidade vazia, é hora da gente voltar a Mateus capítulo 4. A esse nosso primeiro amor e dizer, Senhor, eu quero andar contigo. E Senhor, na verdade eu ando contigo, mas toda vez que o Senhor pede, pega aquela rede, eu fico assim, tá bom, Jesus, é porque o Senhor me pediu. Toda vez que o Senhor fala, pesca mais 2 peixes, eu falo assim, tá bom, Senhor, mas é porque o Senhor me pediu. Em vez de ser assim, caramba, Senhor, o que o Senhor me pedir, agora eu farei. É tempo de voltar para esse primeiro chamado de Jesus. Para a gente concluir, Deus não quer ninguém, absolutamente ninguém, nessa multidão que segue Jesus geograficamente. Ele não quer seguidores desse movimento Jesus, ou pudesse falar movimento gospel. Deus quer gente que siga a Jesus na sua integralidade. Primeira pergunta é aonde você se encontra, porque talvez você goste da igreja, goste de Jesus, mas não tomou o passo de ser um aluno, um discípulo do Mestre Jesus Cristo, do Salvador Jesus Cristo, crendo no que Ele ensinou, crendo naquilo que Ele fez. Se o seu lugar é esse, é da multidão, você até se interessa, mas não foi, entregue a sua vida a Ele. E o segundo desafio é venha. Venha de novo, até se você já foi. Se Deus se tornou um sinônimo de bênçãos para você, e só isso, ressignifique o seu discipulado. Se seguir a Cristo se tornou sinônimo de fazer igreja, ressignifique a sua caminhada com Deus. Se seguir a Cristo se tornou alguma coisa de obrigação, se a paixão se foi, se ela está de lado, venha de novo, porque é tempo da gente redescobrir o amor e a missão de Deus nas suas raízes. Vem seguir, vem largar as redes, vem pagar o preço, vem viver para Ele. Que Deus nos abençoe.